Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professora Viviana, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais esta aula de História com o tema Roma Antiga, máquinas de guerra, conquistas, guerras de conquista. Gente, se preparem porque agora vai entrar numa aventura histórica. Bora lá? Embarque nessa aventura junto conosco? Então eu vou apresentar para vocês o primeiro slide com o objetivo. Compreender o processo de expansão territorial na região da atual Itália no contexto da formação de Roma. Pô, a gente sempre traz uma imagem para vocês serem os historiadores. Vocês têm que analisar, galerinha do sexto ano, falar aí o que vocês estão vendo, e eu queria contar com a ajuda de vocês agora. Bora lá? Vamos lá. Você saberia dizer do que se tratam essas imagens? Já viram essas imagens em algum filme? Em algum livro de história? Em alguma série? Ah, professor, esses caras são todos soldados, né? Boa observação. Ô professor, aquilo ali não é a catapulta? Aquela máquina lá, ó. Ah, muito bem observado. Ô professor, e essa máquina doida aí com umas flechas? Você pensa, você ficar na frente de um troço desse. Quem conhece a imagem 2? Quem sabe que imagem é essa? Que máquina é essa? Olha que bacana, o cara vinha com uma manivela, puxava ali a corda, né? E o cara tá colocando, parece que uma pedra ali, ó. Você imagina uma pedra sendo lançada ali contra o outro exército, contra o oponente, né? Pensa que bacana. O que vocês acham? E essas flechas aqui, ou até a linha, né? Como é que tá os soldados aqui com o escudo? E aí, galerinha do sexto ano, conseguiram identificar alguma dessas imagens? Que são elas? Que máquinas, que engenhoca são essas? A gente brinca que é uma espécie de história vivenciada. Agora tá na moda. Já ouviram falar? Pô, é muito legal. Esses negócios de história vivenciada é assim, a galera tenta simular, hoje, nos dias atuais, como que era viver lá no grupo dos vikings, lá na Noruega. Aí tem outro lá que fazia assim, uma espécie de simular como que seria uma cavalaria feudal na Idade Média, dos cavaleiros, né? Fazendo aquelas lutas, né? Aquelas lutas de dois cavaleiros, aquelas competições, né? Chamada de justa, né? Daquelas lanças, tudo. Sim, é muito legal, cara. Tá na moda. Agora tá na moda a galera chamada história vivenciada. Muito legal. Tem gente aí que tá, inclusive, ganhando dinheiro, tá vendo um comércio já, porque aí a pessoa paga para participar dessas experiências. Eu já vi, inclusive, internet, né? Pessoas tentando simular uma infantaria, né, um pelotão ali de infantaria de soldados romanos, como que eles se localizavam, como que eles ficavam na hora do combate, fazendo a linha de falange, inclusive com essas máquinas de guerra que o professor vai apresentar agora. Conseguiram identificar? Olha lá, máquinas de guerra criadas ou aperfeiçoadas pelos romanos, utilizadas pelo exército em campanhas de expansão territorial e proteção das fronteiras. A primeira imagem é uma máquina de flecha, tá aqui as flechas. A segunda é uma balista, o nome disso. É arremessador de pedra e o que tiver na mão. A hora que o troço aperta, você cola tudo que tiver na frente. E essa aqui é a famosa catapulta, inclusive muito famosa na Idade Média, mas também já desenvolvida pelos romanos. Primeira imagem, segunda imagem, uma balista disparava dardos e pedras e por último uma espécie de catapulta, uma arremessadora de pedras e outras munições. Gente, o que esse slide quer trazer agora, chamada de dama de ferro e cúpula de ferro, na verdade, em Israel, é uma espécie de artilharia antimíssil. Olha aqui o sistema, aqui está sendo atingida por grupos extremistas radicais que estão tentando atingir Israel, e essa cúpula de ferro consegue interceptar a maioria dos mísseis. Alguns passam, né, inclusive, mas tenta interceptar a maioria. É um sistema antimíssil sendo protegido por mísseis. Impressionante isso, né? Acredita-se que assim, né, ao longo da história, quem domina tecnologias militares está na frente, parece meio óbvio o que eu vou dizer, inclusive, né? Você está mais superior ao teu oponente.
É assim até os dias atuais, quando nós falamos de potências militares, como os Estados Unidos, a Rússia, né? E outros países que têm uma tecnologia que outros países não têm, né? Inclusive de armamentos bélicos atômicos de hidrogênio, que isso interfere na política mundial. Quem tem uma bomba atômica é muito mais respeitado no cenário político internacional do que um país que não tem o domínio como fazer. Por isso que você volta e meia, tá ali folheando o jornal ou a internet, você encontra Israel, Irã está tentando, Coreia do Norte está tentando fazer a bomba. Porque fazer a bomba e conseguir fazer coloca um país num cenário... Professor, é guerra, né? Que situação tão chata. Infelizmente, né? Mas na antiguidade também não era tão diferente. Os romanos eram superiores contra os seus rivais por ter uma tecnologia que os outros não tinham, por ter uma organização militar, por ter máquinas de guerra, como essa imagem que vocês vão ver aqui. Então digamos que eles querem atacar ali uma torre, né? Eles querem atacar um castelo, umas muralhas. Eles usam essa torre para subir. Eles usam o testudo e a galeria para não serem atingidos por arco e flecha, usam a catapulta, usam a balista para lançar as flechas, usam outras máquinas, como esse Onager, né? Que ele vai fazer um lançador, né? De pedras também. E essas máquinas, aliada, somada a uma organização militar impressionante dos romanos, montada em legiões, pretorianos liderando, né, os seus grupos, um exército, número, claro que também faz a diferença, se você tem um número muito grande, o auge ali da Roma chegou a contar com mais de 400, 300, 400 mil soldados. Para a antiguidade é muito, é um super exército, né? E você tem que imaginar então, aliado a essa organização, dá uma superioridade ao exército romano frente ao inimigo. Né? Você pensa em um povo ali, sabe Deus, eu estou chutando aqui, os gauleses ou os germanos vão lutar contra os romanos. E eles não têm aquela organização militar, eles não usam escudos de proteção que fazem aquelas linhas de falange, eles não têm essas máquinas de guerra. Eles vão lutar lá com pau e pedra na mão, lá e machado na mão, de uma forma toda desorganizada, tipo meio mutirão, tipo torcida de futebol. Quem está na frente, gente? Quem tem escudo, quem tem armadura, quem tem máquinas de guerra ou quem está vindo que nem uma multidão doida? Claro que é o exército romano que está na frente. E essa superioridade explica as guerras de conquistas romanas. E explica como que Roma vai aumentar o seu território na região do Mar Mediterrâneo. Agora com vocês, copie seu caderno e responda, observando as imagens apresentadas até agora. Explique como podemos apontar a superioridade do exército romano em comparação com povos estrangeiros e qual a relação com a expansão romana. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos, João. Voltei. Vamos corrigir juntos essa?
As máquinas romanas, aliadas à organização do exército e infantaria, deixavam os romanos numa superioridade militar em relação a outros povos. Uma das explicações para a expansão romana. Agora vamos lá então, vamos entender esse expansionismo e principalmente as vantagens, o que Roma ganha com essas guerras de conquista. Desde o período monárquico, os romanos guerrearam para se defender entre seus vizinhos. Isso é a parte mais bacana. Então nós temos a Roma monarquia, 753 a.C. até 509. Roma precisa, todos os povos da antiguidade precisam ter a sua proteção. Então eles constroem muralhas em torno da cidade, fortalecem as suas tropas para se defender. E Roma surgiu com seu exército para defender as terras deles, que era bem pequenininha ali na Itália. Aos poucos, eles vão conquistando outros territórios da própria Itália e depois expandindo, dominando ali a região da Espanha e Portugal. Depois vão dominar todo o norte, depois vão chegar até os fenícios, isso ainda no período republicano. Impressionante, ou durante o período republicano. Essas guerras de conquistas são extremamente vantajosas, financeiramente e também para amenizar os conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Veja lá, mas durante a República, o aumento das lutas sociais e da participação política dos plebeus, os romanos passaram a guerrear com dois outros objetivos. Conquista de terras, distribuir terras para os pobres, dar uma acalmada nos ânimos ali, e o controle das rotas de comércio. Aqui vocês têm uns desenhos dessa linha de falange dos soldados romanos. Essa organização do exército foi crucial para eles terem essa vantagem frente aos outros soldados, né? Enfim, outras guerras. O professor Roberto falou sobre essas histórias vivenciadas. Olha que bacana essa imagem. Então eles estão simulando uma simulação de soldados romanos em linha de falange com seus escudos, as suas lanças, como que eles deveriam se comportar num campo de batalha. Muito bacana. Olha lá, olha que legal aqui no slide. Galerinha assistindo, né? Nossa, tem público. A roupa dos soldados romanos, a armadura, o escudo, né? O capacete, o grande escudo que montava aquela linha para se proteger. Esses povos conquistaram eram transformados em aliados. E as terras eram convertidas em terra pública, ages publics, ou seja, terras do governo. Terras do governo, sim, o governo também plantava, o governo também vendia e também ganhava dinheiro com isso. Não, não é de hoje não. Recriação de uma falange num ataque da legião do exército romano na antiguidade. Vejam comigo aqui esse GIF. Olha só a Roma em 300 a.C. O tamanhinho, 270, opa, quase dominou a Itália, 220. Em 190 chegou na Espanha. 140, opa, norte da África em 70 a.C. Olha em 40, gente. Chegaram nos fenícios, em Jerusalém, chegaram aqui na região da França, impressionante. E começa uma coisa pequenininha. E acho que nem os romanos imaginavam que eles iam dominar tudo. No meio de tudo isso, né, o famoso Mar Mediterrâneo. Os romanos expandiram-se primeiro na Península Itálica e aos poucos por todo o mar Mediterrâneo. Vários povos foram incorporados ao mundo romano, na condição de escravizados, as guerras de conquista extremamente lucrativa e também para fornecer escravizados, ou na concessão de cidadania a determinados grupos. Quem eles achavam que era interessante dominar um povo para cobrar impostos. Quando eles dominavam outro grupo, ou é um soldado que virava prisioneiro de guerra, ou é um grupo que eles observavam que não tinha interesse em cobrar impostos, transformavam eles em escravizados, ou roubavam suas terras, simplesmente. É brutal, é Roma. A animação em GIF da expansão territorial romana, partindo de 510 a.C. da Península Itálica. Período republicano, dá para nós colocarmos aqui. Termina em 40 a.C. E as conquistas, vamos ver então, principais benefícios trazidos pelas guerras de conquista. A. Enriquecimento do Estado romano, impostos, terras, joias de ouro e prata de outros bens obtidos nas províncias, roubadas de outros territórios. B. Fortalecimento de um novo grupo social, os cavaleiros, homens enriquecidos com o comércio, com a cobrança de impostos nas áreas conquistadas e com os serviços prestados ao governo de Roma. Agora uma coisa eu não posso deixar de esquecer, galera, no sexto ano. Os valores guerreiros de Roma. Eu imagino uma cena que deveria ser muito comum dentro de um espaço familiar de Roma,
Era o pai ver o seu filho indo para o exército. Porque ir para o exército romano era sinônimo de uma oportunidade de ascensão social, de conhecer outros lugares, né, de aventuras e até mesmo de se enriquecer através do exército. Era uma oportunidade de trabalho, de profissão. Então, os valores eram muito importantes. Você não consegue conquistar tudo isso se não tiver valores guerreiros, né? Ideias convictas dentro de uma sociedade de luta, de morte, de escravidão, né? De combate, de superioridade. O romano tem que se achar superior, dizer que ele é uma civilização avançada, eles têm que imaginar isso. Realmente eles se imaginavam e justificar que eles estão dominando outros povos que são atrasados, inferiores e que eles estão lá para levar civilização. Estão lá porque Roma é mais poderosa que esses povos tribais atrasados. Olha que estratégia interessante desses valores guerreiros. Foi fundamental para Roma se transformar no que ela foi. E também é uma das explicações para entendermos a queda de Roma depois de muitos séculos depois. C. Grande aumento do número de escravizados, prisioneiros de guerra. Com as guerras de conquista vinham também os escravizados, vendidos nos mercados de escravos para várias funções. Agricultura, trabalho na cidade e até para gladiadores. O que é isso, professor? É uma espécie de MMA mortal. Como assim? Pensa dois caras com espada, armadura, o outro ali com uma bola de prego na mão, ali voando, tentando acertar o seu oponente, e a galera assistindo na plateia. Que é isso, professor? Que loucura era essa? Gente, e a galera, é a loucura! A loucura! E nessas lutas de gladiadores. Não percam! Ainda vocês vão poder pesquisar na internet essa história aí de entretenimento. Vale a pena. Pesquisem aí, gladiadores. Letra D, concentração das terras conquistadas nas mãos de pouco. Uma coisa é diminuir as tensões sociais com essas guerras. Outra coisa é resolver uma desigualdade social. Muitas terras nas mãos de poucas pessoas, de poucos patrícios ou de alguns generais, criando desigualdades sociais. Copie seu caderno e responda. Vimos que no início, romanos guerreavam para se defender de seus vizinhos. O início. Depois, com o tempo, apareceram dois novos objetivos. Quais eram eles? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei! Bora lá corrigir? Com o tempo, o aumento das lutas sociais e da participação política dos plebeus, os romanos passaram a guerrear com dois outros objetivos: conquista de terras e controle das rotas de comércio no mar Mediterrâneo. Cidadania romana. Então, os povos conquistados, os romanos não matavam todos os oponentes e também não escravizavam todos os lugares que eles conquistavam, né? Também haviam as regiões que eles dominavam e cobravam depois impostos. E eu não posso esquecer da história de Jerusalém. Os judeus, que passaram a ser uma província do Império Romano.
que eram cobrados impostos. Tem a famosa passagem bíblica de Jesus Cristo, inclusive com seus apóstolos, que chega um pretoriano, né? Que chega um questor, desculpe, né? Chega um questor, um cobrador de impostos, e tem aquela famosa história, né? Senhor, o que nós fazemos? Ué, dai a César. Essa história da moeda, de pagar os impostos, para vocês terem uma noção que Roma dominava territórios e cobrava impostos de outras regiões que passavam a incorporar províncias. Em certas maneiras, eles deixavam essas regiões dominadas a rezar, cultuar os seus deuses, no caso judeus o monoteísmo, não é mesmo? Continua, eles não foram convertidos ao politeísmo romano de Saturno, Júpiter, Minerva, dos deuses do panteão romano, né? Lembrando que são os mesmos deuses gregos, com outros nomes só. Mas, precisam da liderança local para manter esse vínculo político. Sim, exatamente, acontecia isso também. E essa organização local, né, com esse vínculo das lideranças políticas locais, trabalhando não somente para a localidade, mas também para Roma. Exatamente, era um sistema estratégico. Aí vem os graus de cidadania. Os dominados, né, tinham outros graus de cidadania. Quem podia ter participação política de verdade no centro de Roma, como essa maquete está mostrando aqui, a capital de Roma, né, a cidade de Roma, com inclusive aqui destaque para o Circus Máximo, onde faziam corridas de biga. É um super estádio, é um jockey. Imagina aí o tamanho cabia mais de 150 mil pessoas assistindo as corridas de biga e de quadriga. E daí, tinha também no mundo liderado alguns outros graus de cidadania. Por exemplo, alguns que incluía o voto, direito ao voto, e que poderia ser eleito magistrado. Mas também tinha a cidadania romana, que não tinha direito a voto. Neste, o povo conquistado por Roma mantinha autonomia, dei o exemplo de Jerusalém, mas tinha o dever de fornecer homens ao exército e pagar impostos, tributos para os romanos. Lembramos novamente a passagem bíblica. Copie seu caderno e responda: como era a cidadania na Roma Antiga? Diferentes? Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Voltei. Bora lá corrigir? Na Roma Antiga, há vários níveis de cidadania. A cidade de Roma é que estabelecia os direitos dos deveres de seus aliados e o tipo de cidadania que eles poderiam exercer. Por exemplo, havia a cidadania plena, aquela que o romano poderia participar da assembleia, candidatar a um cargo político, mas tinham outros tipos de cidadania que não tinha direito a voto, mas poderia ter autonomia dentro da sua localidade em cultuar os seus deuses, em permanecer com a sua cultura. Não deixava de estar no mundo romano, tinha cidadanias diferentes, bem diferente inclusive do mundo grego, que era bem estabelecido na cidade de Atenas, por exemplo, quem era cidadão ateniense e quem não era cidadão ateniense. Lá em Roma não, são romanos, mas existem vários tipos de romanos.
Bora lá, fechamos aí? Vimos as principais características expansionistas dos romanos, por meio das máquinas de guerra, infantaria, falanges, pretorianos. Pretoriano era o líder do grupo ali da legião. Deixavam os romanos numa superioridade militar em relação a outros povos. Assim compreendemos como o processo de expansão territorial na região da atual Itália consolidou o poder de Roma. Fechou, galera? Sexto ano, aquele abração do professor Roberto, foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!